Fala, galerinha, beleza? E aí, na paz? Na paz. Você tá todo estiloso hoje, hein? O que aconteceu? Eu tava na praia, né? Pá, umas áreas. Tá moreninho, hein? Você viu? Pegou um solzinho? Sim, mas vamos pra aula. Vamos pra aula. Chama a vinheta aí, vai. E aí, galerinha, beleza? Aqui na nossa classificação sobre lipídios, nós temos duas das principais classificações, que são os óleos e são as gorduras. A gente mencionou isso lá nas aulas de química orgânica em reações de hidrogenação, que é quando nós tínhamos compostos insaturados, eles hidrogenavam e se transformavam em compostos saturados. A ideia aqui é praticamente a mesma. Aqui nós temos óleos e nós temos gorduras. O que é um óleo? Óleo é um lipídio em condições líquidas, nas condições ambientes, né? Na temperatura ambiente. E as gorduras, esses lipídios estão no estado sólido, beleza? A maioria dos óleos, né, que são a parte líquida, eles são poliinsaturados, ou seja, tem muitas insaturações, que é justamente o caso que eu falei para você da reação. Quando nós temos muitas insaturações, eles são suscetíveis a virar compostos saturados a partir de uma reação de hidrogenação. Agora, sobre ponto de fusão e ponto de ebulição, o tio Soneca vai dar uma palhinha aí para vocês com respeito a óleos e respeito a gorduras. Valeu! Então, galerinha, o que torna um óleo líquido ou uma gordura sólida é a interação que existe entre as moléculas, o encaixe que existe entre essas moléculas e a interação entre elas. Quando você tem um composto lá saturado, somente ligações simples, você tem um encaixe muito bem feito entre as moléculas e aí eles conseguem fazer várias interações entre elas, o que faz com que seja mais difícil de separá-las. Sendo assim, difícil separar essas moléculas, você então vai ter um ponto de fusão maior, porque você precisa de mais energia, mais temperatura, para conseguir com que essas moléculas quebrem o seu arranjo e aí fiquem líquido, certo? Porque você lembra, né? Sólido, as moléculas estão muito bem arranjadas, organizadas, então para passar para o líquido, você tem que quebrar esse arranjo estrutural que existe entre as moléculas, essas várias interações que existem entre as moléculas. Então, quando ele está aqui, ó, saturado, muitas interações entre as nuvens eletrônicas das duas moléculas, difícil separar essas moléculas. Quando a gente adiciona uma insaturação, o número de nuvens eletrônicas aqui vai diminuir, porque você diminui o número de hidrogênios. A nuvem eletrônica gerada pelo hidrogênio aqui é que interage com a molécula de baixo. Se você diminuir o número de hidrogênios, essa interação tende a diminuir e por isso, se existe menos interações entre as moléculas, elas se separam com maior facilidade. Então o ponto de fusão é menor. Você não precisa aquecer tanto para conseguir separar essas moléculas. Agora, quando a molécula é insaturada, ela pode ser do tipo trans ou ela também pode ser do tipo cis. A cis aqui, ó, se você for reparar nas insaturações, aqui você tem um hidrogênio para cima, um hidrogênio para baixo em relação à dupla ligação. Aqui você tem um hidrogênio para cima, um hidrogênio para baixo em relação à dupla ligação. Aqui em relação à dupla ligação, os dois hidrogênios estão para o mesmo lado, Porém, quando você tem aqui a molécula do tipo trans, ela se torna uma molécula mais linear do que quando ela é do tipo cis. Por ser do tipo cis, a molécula aqui tem uma torção, então a cadeia ela é não linear. Sendo assim, a cadeia sendo não linear, digamos que ela tem uma curvatura aqui no meio dela, o encaixe entre as moléculas é mais difícil. Então é mais difícil de haver um encaixe das moléculas, por isso elas não fazem tantas interações intermoleculares assim, e o ponto de fusão dela acaba sendo menor do que o ponto de fusão de uma molécula com a insaturação do tipo cis. Normalmente, na natureza, a gente encontra gorduras ou óleos do tipo cis ou saturado. É muito difícil você encontrar na natureza
uma gordura ou um óleo, um lipídio do tipo trans. Esse trans aqui, normalmente ele é produzido no processo de hidrogenação de óleos, né? Quando você vai lá, um processo industrial, você pegou um óleo, quer transformar ele em gordura, você adiciona ali um hidrogênio para quebrar insaturações, mas isso faz com que algumas insaturações que sobram se convertam de cis para trans. Essa gordura trans, que a gente chama, pelo fato dela ter um encaixe muito melhor do que a cis, ela vai ser mais dificilmente retirada no seu organismo. Ela vai ter uma viscosidade maior, ela vai se transformar no que a gente chama de colesterol de alta densidade, que é o colesterol ruim para o nosso corpo, certo? Então a pior dessas três aqui, para você ingerir, seria a gordura trans, porque ela se acumula nos seus vasos sanguíneos e esse acúmulo vai entupindo os vasos sanguíneos, o que pode gerar ali uma elevação da sua pressão sanguínea, talvez até estourar um vaso sanguíneo. Então essa gordura trans é extremamente prejudicial para a nossa saúde. Por isso, daqui a alguns anos vai ser proibido a venda, comercialização de produtos que tenham gordura trans na sua composição. Então, galerinha, como o nosso assunto é bioquímica, é interessante você ficar ligado naquilo que você está ingerindo, né? É sempre bom olhar os rótulos dos alimentos para saber exatamente o que você está colocando dentro do seu corpo. Exatamente. Evite, então, alimentos com gordura trans, porque a gente disse na aula que essa gordura trans é extremamente prejudicial, porque ela pode aumentar o colesterol ruim no seu organismo, né? Que é o HDL, o colesterol de alta densidade. Isso mesmo. Vamos dar licença então para a galera dar o print? E é nóis. Valeu!